Olá pessoal, meu nome é Ricardo Santana Eu sou a Eveline Kenes. e hoje teremos um vídeo diferente, um vídeo para que vocês possam nos conhecer melhor e saber um pouco mais dos nossos planos de viagem. E também falar um pouco do nosso propósito, do porquê que a gente está compartilhando o nosso dia a dia e a nossa história, que é muito mais do que uma viagem de bicicleta. Conversar para estreitar o nosso relacionamento, nós aqui e vocês aí que nos assistem e acompanham. A ideia do vídeo surgiu porque quebramos a tela do nosso MacBook, que é uma ferramenta essencial aí para a criação dos nossos vídeos. Nós gostaríamos muito de estar postando o próximo episódio da cicloviagem, a gente sabe que tem uma galera esperando, mas com esse ocorrido do notebook, nós ficamos sem conseguir editar. O Ricardo, né, que ele que edita. E aí nós tivemos essa ideia de falar sobre isso, que é um assunto que nós já gostaríamos de abordar, para poder entregar alguma coisa através lá da plataforma. E esse acontecimento nos fez refletir sobre a nossa viagem, o nosso trabalho e o quanto estamos vulneráveis. Eu, Ricardo Santana, trabalhei 16 anos como projetista industrial. Em 2020, pedi demissão para viajar de bicicleta. Toda essa história eu conto em um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Vou deixar o link aqui também na descrição. Enfim, vendi o carro, vendi a moto. Com base em economias e alguns trabalhos na internet, eu me mantive até hoje. Porém, 4 anos depois, as reservas se esgotaram. Com o tempo, aprendemos a viver com pouco e sermos sempre gratos pelos que temos. Início de 2023, tomei uma decisão radical de usar parte da grana que eu tinha guardado para investir em equipamentos fotográficos, em um MacBook e também em cursos. Antes disso, eu tentei e falhei 3 vezes em produzir vídeos para o YouTube, porque tinha equipamentos baratos, cartão de memória ruim. Tentei editar pelo celular, que para mim foi muito difícil. Sei que algumas pessoas conseguem, mas não foi o meu caso, porque eu sempre priorizei qualidade nos meus vídeos. Uma parte da minha história talvez não foi tão bem contada. Talvez nem quem me acompanha mais de perto saiba dela. Um fato que na verdade eu tratava como coincidência, mas que depois mudou totalmente o sentido da minha vida e que me fez despertar para um propósito maior. E essa história é magnífica, pelo menos para mim, e talvez quem já me acompanha vai entender ela bem melhor. No ano de 2022 eu planejei fazer uma cicloviagem de Santa Catarina à Bahia, que duraria aí 7 meses, passando pelo litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e no Rio de Janeiro eu começaria a subir a Estrada Real a caminho da Chapada Diamantina. A Eve vai operar um pouco a câmera enquanto eu conto a minha história. Então, iniciando essa viagem em Joinville, apenas no terceiro dia de viagem, eu parei em Morretes. Começou muita chuva, fiquei 5 dias parado e a previsão era só piorava e tinha chuva mais prevista por mais uma semana. Eu estava no camping Renascer e lá passou uma viajante, a Lari de São Paulo, que ela tinha um transbike em cima do carro. Então eu não pensei 2 vezes, peguei uma carona com ela, joguei minha bicicleta em cima do carro e fui parar lá em Jundiaí. Chegamos em Jundiaí no final do dia e lá eu fiquei em um posto de combustível, onde pela primeira vez passei uma noite em um posto na beira da rodovia. Confesso que fiquei com um pouco de medo, mas ocorreu tudo bem. E neste momento eu entrei em contato com um amigo, Cadu, que ele faz decorações em eventos, monta estandes, palcos, e ele ia montar um festival no oeste de São Paulo, na cidade de Altinópolis. E ele me convidou para ir lá ajudar ele na montagem e também fazer vídeos. E coincidentemente, ele ia chegar lá em 3 dias, 4 dias na verdade, e eu tinha 300 quilômetros para percorrer esses 4 dias. Então fui eu rumo ao oeste de São Paulo e chegamos juntos lá no festival. Então se a gente tivesse combinado, talvez não teria dado tão certo, né? Então temos 3 pontos interessantes nessa história. Uma que foi a chuva, outra que foi uma carona inusitada para um lugar que eu nem imaginava ir, e outra foi o meu amigo que me convidou para esse evento, que me jogou lá para o oeste de São Paulo, numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Então, terminando o festival, eu tinha que reajustar as velas da minha viagem e não sabia ao certo o que fazer.
Pensei realmente em voltar para o litoral para subir a Estrada Real e comecei a pesquisar na internet umas rotas, até que surgiu a ideia do Caminho da Fé. Mas o que é o Caminho da Fé? Até então eu não sabia. Então eu procurei saber informações do Caminho da Fé e em pesquisa rápida ali na internet não encontrei nada que me chamasse a atenção, porque tudo que tinha um cunho muito religioso. E apesar de eu estar no momento da minha vida que eu estava em uma busca espiritual, realmente ela não me chamou a atenção. Porém, o caminho me levaria até o litoral, então eu decidi percorrer. Esse foi o ramal de Ribeirão Preto, na qual eu iniciei uma cidade depois, que foi Cravinhos, que daria 550 quilômetros até Aparecida. E sem saber, iniciou-se uma das viagens mais importantes da minha vida, que foi o Caminho da Fé. Nos primeiros 4 dias, para quem acompanhou, eu acho que sofreu junto comigo, eu empurrando a bicicleta num sol escaldante, por estradas de areia, onde que era quase impossível pedalar, empurrando a bicicleta aí com mais de 50 quilos. E depois chegou o desafio de encarar a Serra da Mantiqueira, onde que aí a partir de Águas da Prata tem muito morro, muito sobe e desce, distâncias de apenas 30 quilômetros, onde você tem que subir 1000 metros aí de altimetria acumulada. Mas eu acho que o desafio maior foi se despedir dos lugares e das pessoas que eu encontrei aí durante o caminho, que foram super receptivas, e tenho amizades fortes aí e lembranças que levarei aí pro resto da vida. E tudo isso somado às belezas do caminho, eu levei 45 dias para completar esse percurso de 550 quilômetros até Aparecida. Isso aconteceu junho e julho de 2022, nessa viagem aí que eu terminei em dezembro, lá na Bahia. Na ocasião, quando eu terminei o Caminho da Fé, eu disse para mim mesmo, eu vou voltar e vou fazer a pé e vou documentar tudo essa jornada e compartilhar na internet. Em janeiro de 2023, comprei então os equipamentos e investi em cursos de fotografia, locução, edição e também para trabalhar no YouTube, para que eu conseguisse aí desempenhar esse trabalho de forma mais eficiente. E fiquei em casa somente estudando todos esses cursos e treinando. O tempo foi passando e eu já estava planejando a próxima viagem, que seria para a Patagônia. Mas eu não poderia ir no inverno, então eu tinha que esperar mais ou menos ali setembro para iniciar essa viagem. E o Caminho da Fé? Onde ficou nessa história? Bom, eu tinha tomado a decisão de não fazer o Caminho da Fé para economizar um pouco na minha viagem para a Patagônia. E quando eu tomei essa decisão, repentinamente eu acabei vendendo uma bicicleta que estava 6 meses tentando vender, e eu não entendia o porquê eu não conseguia vender aquela bicicleta. Talvez estava um momento difícil do mercado. Quando ela foi vendida, eu soube ali naquele momento que aquele dinheiro era para mim ir fazer o Caminho da Fé a pé e fazer o documentário. Então, em julho de 2023, o ano passado, eu fiz o Caminho da Fé a pé. E com todo esse conteúdo que eu gravei lá, eu dei os primeiros passos na edição de vídeo e também no conteúdo para o YouTube. E aí, com o computador e com o software, renderam belíssimas imagens, e os documentários aí, eles são elogiados até hoje. E também as fotografias, muitas das minhas fotos, se eu não me engano 7 ou 8, foram para o livro comemorativo da Associação do Caminho da Fé, algo aí que me deixou bem orgulhoso. Os vídeos do Caminho da Fé então foram um sucesso. Eu recebi inúmeras mensagens e relatos de pessoas que fizeram o caminho por conta desses vídeos. Então isso para mim tem um valor imensurável e é muito gratificante. E hoje eu tenho a certeza que a chuva, a carona, o festival de música foram um direcionamento para mim fazer o Caminho da Fé, e tenho a certeza que o caminho me colocou nele. Eu acredito que o propósito primário da vida é viver, e não apenas existir ou sobreviver. E o segundo é de compartilhar, servirmos uns aos outros para que não falte nada a ninguém, seja algo material ou conhecimento. Terminei o Caminho da Fé dizendo em vídeo que faria o caminho de Santiago de Compostela. Era um sonho até um pouco distante, eu tinha planejado para fazer em 2025.
Mas no meio do caminho acabei conhecendo a Eve e os planos mudaram totalmente. Após uma cicloviagem de 5 meses na Patagônia, em maio de 2024, embarquei para a Espanha para encontrar a Eve, para juntos fazermos o caminho de Santiago. E com planos posteriormente de fazer uma cicloviagem na Europa, algo que para mim era um sonho bem distante. Os vídeos do Caminho de Santiago estão sendo um sucesso, o que me deixa muito feliz por estar vivendo com um propósito de ser e servir. Pois tanto o caminho da fé quanto o caminho de Santiago são uma ferramenta poderosa de evolução pessoal, de espiritualidade. A pessoa que se dispõe a fazer, que está aberta a evoluir, ela tem a possibilidade aí de ser uma pessoa melhor tanto para ela quanto para os outros e a sociedade em geral. E eu e a Eve ficamos muito felizes em saber que estamos plantando aí uma sementinha no coração das pessoas e quem sabe aí para fazer o caminho também. Oiê, voltei. Nossa, eu tava lá atrás. Essa luz tá bem forte na minha cara, mas tá. E hoje então nós estamos aqui viajando de bicicleta e mostrando que existem diferentes formas de viver. E como eu falei em um vídeo, em uma reflexão, embaixo de uma árvore comendo manga, você não precisa largar tudo e sair viajando, viajar de bicicleta, fazer mochilão. A hora de ser feliz eu acho que é agora, e isso começa com o fato da gente saber aproveitar e ser gratos por tudo que temos ao redor, de dar uma volta no parque, de escutar o canto dos pássaros, de ver o rio, pôr do sol na praia, nascer do sol na praia. Tudo isso Das coisas simples e de graça. é simples e de graça e está à disposição. Basta aí a gente saber apreciar, contemplar e absorver. E sobre essas diferentes formas de viver a vida, também temos que estar atentos aos sinais que a vida nos dá. E eu gostaria de trazer novamente à tona uma reflexão que aconteceu no meu Caminho da Fé de 2023 a pé, que é a história da pasta de dente. Essa história algumas pessoas comentam até hoje, só que não imagina o quanto ela foi importante para mim e o quanto ela ainda reverbera em meus pensamentos e nas minhas decisões aí que eu tenho tomado na minha vida. E essa então foi uma das grandes lições que eu tive na minha vida. Parece simples, parece boba, mas foi muito significativa. E vou contar para quem não conhece, então, um certo dia acabou minha pasta de dente no Caminho da Fé. E nesse dia eu passei por uma cidade que eu poderia ter comprado e esqueci. Depois eu fiquei em uma pousada que ficava longe da cidade e acabei pegando emprestado de um casal até para mim utilizar de noite, depois de manhã. E depois no outro dia era a Porteira do Céu, a famosa Porteira do Céu, onde tem uma estátua da Nossa Senhora. Chegando lá, tem uma capela, é a capela em forma de estátua da Nossa Senhora, né? Entrei na capela e lá tem uma caixa de objetos que as pessoas, ou é achados perdidos ou que as pessoas doam, né? Que talvez não queiram mais carregar e doam para quem precisa. E lá estava uma pasta de dente fechada na caixa. Eu pensei em pegar e desistir. Cheguei a sair da capela e nesse momento eu tive um insight muito grande e voltei atrás e peguei a pasta de dente. E esse foi um dos grandes ensinamentos que eu tive, que eu sou uma pessoa que eu falo muitas vezes quando alguém oferece alguma coisa, de que não precisa. Mesmo eu querendo ou precisando, eu falo, não precisa, não precisa. E isso é algo muito forte, porque a gente está acostumado a falar isso. E para mim, eu creio nisso hoje, mais do que nunca, que é um sinal que a gente envia para o universo, ou podemos falar de Deus, de que a gente não precisa. Então, esse foi um aprendizado aí que me marcou muito. E como eu falei, isso eu levo em todos os meus pensamentos, de ser humilde e aceitar ajuda, de pedir ajuda e também de ajudar os outros também, né? E esse ensinamento para mim foi uma virada de chave muito forte, porque me fez mudar a minha forma de pensar e de agir, de sair um pouco talvez do vitimismo e querer para mim o que a vida tem a me oferecer, de estar aberto a receber, de ser sempre grato pelo que eu tenho. Então,
Isso eu já vi refletir já no início da minha cicloviagem para a Patagônia, que logo quando eu lancei os primeiros vídeos, no primeiro mês eu já estava aí com 50 apoiadores ali no Apoia-se, um número bem expressivo e também um número de seguidores e de pessoas comentando. E eu tenho certeza que toda essa minha forma de pensar e agir fez com que tudo isso acontecesse. E por que eu contei toda essa história? Na verdade, a gente se lança aí no mundo, eu me lancei, né, saindo do meu trabalho e saí para viajar de bicicleta, e a gente espera que as coisas aconteçam tudo certo. E quando a gente se lança assim pro mundo, pro universo, muitas das coisas acontecem de forma positiva e a gente tem talvez ensinamentos aí até nos momentos difíceis ou ruins. Agora está acontecendo um momento um pouco mais conturbado para nós, né, na qual a gente quebrou o computador e não sabemos ao certo muito o que fazer. Então vimos a oportunidade, talvez, de falar sobre os equipamentos que carregamos, algo que é um pouco curioso para alguns, que talvez muita gente não tem noção, né, do que a gente carrega. Muitas pessoas até perguntam, né? Muitas pessoas perguntam. E para ter uma noção só de peso, dá 7,5 kg. Isso eu já pesei, coloquei tudo numa balança, até mandei lá uma foto pro meu grupo de apoiadores, eles ficaram assustados. E de investimentos entre equipamentos e cursos dá em torno de 50 mil reais. Para ter uma noção, o meu computador é um MacBook Pro M1, 16 GB de RAM, 512 de HD, paguei em torno de 14 mil reais. iPhone 15 Pro Max, 512 GB, que eu comprei até próximo do lançamento, paguei um pouco caro, 11.500 reais. Tudo isso vem acompanhado de vários acessórios, né? Também tem o drone, que é o DJI Mini 4, com controle na tela, que tem filtro ND, que tem case. Também tem a GoPro Hero 12, que o drone custa 8 mil reais, a GoPro custa, eu acho que 2.700, mas com acessórios de bateria extra, de microfone, que é o Media Mode, ele vai aí para 4.500 reais. Somando tudo isso, só de cartão de memória, caso vocês não saibam, na minha viagem de Santa Catarina, Bahia, eu acabei perdendo boa parte dos meus arquivos e por isso essa história não está contada no YouTube, porque eu tinha cartões de memória bem ruins, de baixa qualidade. Hoje, só de cartão de memória e SSD externo, dá em torno aí de 5 mil reais. Isso são os preços por baixo, fora outros equipamentos. Somente o microfone que estamos utilizando é 1.000 reais, Holyland Lark M1. Bom, por que estamos abrindo tudo isso, né? Tudo isso porque eu fiz uma aposta, né? E eu acredito no meu trabalho, eu gosto de criar conteúdos de qualidade. Até outra curiosidade que esqueci de citar, as músicas que muita gente gosta e pede e pergunta o nome, essas músicas vêm do site Artlist, que é pago uma anuidade. Se eu não me engano, ano passado eu fiz que estava 600 reais e agora esse mês de agosto venceu um ano, eu tive que renovar aí e foi 700 reais essa renovação. Fora aí todos esses equipamentos, a gente tem vários custos extras, que agora nós estamos na Turquia e tivemos que comprar um chip aqui da Turquia. E em um mês, aqui na Turquia, nós gastamos em telefonia 800 reais, cerca de 350 reais 350 reais a Eve 400 e 450 eu. Tudo isso porque não tem Wi-Fi bom, eu tenho que subir o vídeo através dos dados do celular, então cada vídeo aí tem 20, 30 GB, então isso consome bastante. É muito gasto com a internet. Bastante. E depois tem os imprevistos, né? Eu perdi o capacete e o powerbank estragou. Nosso powerbank queimou. Por conta disso, a gente já estava com desfalque de energia. Eu queria ter comprado um painel solar, não deu tempo de comprar e vim. O dínamo da EVE não só carrega a luz dela, precisa comprar um módulo, que é uma caixa, que custa 1.000 reais, e a gente não viu sentido nisso. Então, acabamos comprando mais 2 powerbank, um para usar para celular, outro para usar para o notebook. Então o notebook ele tem que ser um MacBook, porque nenhum outro computador dura bateria tipo 17 horas igual dura o MacBook e também não é tão leve igual o Mac, que pesa 1,8 kg.
e que é tão eficiente. Então por isso que eu acabei investindo nesses equipamentos, trabalhar com mais facilidade e ter o melhor resultado. Aí você iniciou falando, eu fiz uma aposta. Aí eu pensei, eu comprei a ideia, né? É verdade, eu falei para ela, vamos que vai dar certo e a E gente o que vai... que eu fui fazer na minha vida? A Eve quase pensou em desistir no meio do caminho, né? Ai, ai. Aí eu peguei Eu e falei, falei pro calma, vai dar Ricardo. certo, vai dar Não, certo. aí quando o Forma ele foi contando, né, foi expondo assim como é que funcionava tudo. Aí um dia eu peguei e falei pra ele, mas como que a gente vai viver do YouTube? Mas como assim? Então, Tudo isso é muito novo para ela, né? Os resultados, a gente não tem como controlar os resultados, né? Então ela oscila bastante, mas estamos aí tentando firme e forte trabalhar para que a gente consiga se manter na estrada. Eu confesso que assistia outros viajantes aí, acompanhava vídeos no YouTube e também podcast e achava que seria fácil viver na estrada, né? parece, né, quando a gente vê assim. Ah, você está viajando de bicicleta, não está consumindo combustível, não precisa abastecer, é só gastar com comida e está tudo certo. Acampar em lugar público. E na prática, nós vimos que não é bem assim, né? Vamos falar um pouco de números sobre a nossa renda na estrada. O YouTube está rendendo cerca de $130 ao mês, que dá em torno de R$ 730. Eu acho que tem um javali aqui do lado. Aí. Mas o que nos salva mesmo são os apoiadores, que temos um pouco mais de 100, dá em torno de R$ 1.600. Lá quando você abre o site do Apoia-se tem um valor maior, só que ele cobra 13% de taxa. E a gente não trabalha com membros de YouTube, porque o YouTube ele come 30% do que você ganha, então eu acho isso um absurdo. Por isso eu trabalho mais com o site Apoia-se. E também acontece alguns Pix aí que ajudam a compor um pouco a renda, mas que ainda não Que ainda não dá para se manter. Claro, ajuda, ajuda, mas com não certeza. seria possível se manter só com esses valores por enquanto, né? Sim, Por isso. porque como falamos, não é uma simples viagem de bicicleta, tem toda uma questão de criação de conteúdo. E tem um fato curioso que aconteceu com a gente no caminho de Santiago, foi que nós começamos o caminho com 111 apoiadores e terminamos com 98. Isso nos foge um pouco às vezes do entendimento, porque a gente sempre vinha numa crescente, né? Eu, pelo menos na minha cicloviagem, é normal as pessoas entrarem e saírem a partir do momento que elas se dispõem a ajudar, nem que seja um mês. Isso já é muito gratificante, eu sou eternamente grato a todos aqueles que apoiam e eles são à vontade para sair quando quiserem. Mas a gente sempre foi crescendo. E no caminho eu imaginava até que a gente ia dobrar o número de apoiadores. Eu acredito que faltou talvez uma comunicação, porque como chegou muita gente nova, talvez as pessoas não sabiam da nossa história e não sabiam que aquilo era um trabalho e que a gente faz para se manter. É claro, como consequência, porque eu acho que o propósito maior realmente é compartilhar e fazer com que as pessoas conheçam o caminho com o nosso olhar e queiram fazer aí essa peregrinação que realmente é uma transformação pessoal muito grande. Outra coisa que eu acho que é válida comentar é o fato do editor, né? Que para ir para o caminho não era possível fazer a caminhada e editar. Então a gente tinha um editor que ficou responsável, mas no meio do processo ele não pôde continuar. Então nós tínhamos um custo fechado, né? Para arcar com os vídeos. Aí, como ele não pôde continuar, nós tivemos que no meio do caminho encontrar alguém para editar os vídeos e esse valor era bem maior do que nós estávamos programados a desembolsar. Essa foi uma preocupação que a gente teve no meio do caminho, que a gente acabou não compartilhando, porque a gente não viu o sentido em compartilhar isso, né? Mas desde o começo do caminho os vídeos começaram a atrasar até o momento que esse editor saiu. Ainda bem que a gente encontrou outro à altura e os vídeos quase que não deu para perceber assim o nível de edição. Até ficaram, tanto um editor quanto o outro editavam de forma que eu editava, então não ficou tão perceptível e eles ficaram com uma qualidade bem boa. Só que saíram com um custo muito alto, né?
Um Não, pouco alto. e aí isso daí foi o que causou o delay que a gente está até hoje. Estamos com um delay aí de quase 2 meses na viagem. Porque aí atrasou todos os vídeos do caminho e, consequentemente, os da cicloviagem. É. E aí agora, para ajudar, teve o estrago do computador. Complementando, trazer como curiosidade, né, para vocês saberem também um pouco mais da realidade. Os vídeos do caminho nós gastamos R$ 6.000 com o editor para serem editados. Foi o custo, uma aposta, não me arrependo, que ficou muito bom, né? É gratificante. Então na cicloviagem eu voltei a editar os vídeos, mas por conta do que aconteceu lá no caminho de Santiago, estamos com um delay aí de quase 2 meses. Os vídeos estão na Itália e nós já estamos na Turquia. Isso é algo um pouco chato, eu não gosto de acompanhar muitos viajantes que têm um delay muito grande. Eu acredito que muitas pessoas também não, mas aconteceu mas esse fato a gente esperava reverter, porque a gente esperaria ficar uns dias off em algum lugar onde a gente iria encurtar esse tempo aí. Mas agora com a questão do problema com o computador... Estamos pensando o que vamos fazer da vida, né? Porque o que vai acontecer é que vamos ter que trocar. O valor da tela ficou, o orçamento em R$ 4.100 para trocar a tela. Então esse é um custo bem oneroso, digamos assim. Nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo dos apoiadores do site do Apoia-se. Lá a gente compartilha o nosso dia a dia e aí nós comentamos o que havia acontecido com o notebook e as pessoas prontamente começaram a enviar Pix para nós, assim, a gente só compartilhou, a gente nem pediu, mas muitas pessoas já nos auxiliaram para fazer esse concerto. Que na verdade cobre o custo de uma parte do concerto, né? Isso nos fez refletir de que se mais pessoas soubessem, talvez quisessem contribuir, né? Assim como eu já contribuí com diversas causas na internet de pessoas que abrem campanha para, sei lá, livros, para custear a viagem, um equipamento. E eu acho válido, né? Eu sempre gostei de contribuir e fico feliz quando as pessoas atingem aí as suas metas e realizam os seus sonhos. Então, como já citamos, nós fazemos vídeos e vídeos de qualidade. Foi para isso que houve todo esse investimento nessa questão de equipamentos e conhecimento. E não temos tempo, né? E nem pensamos em criar outras formas de nos manter na estrada. A gente sabe que existe, as pessoas às vezes sugerem, mas... As pessoas sugerem coisas cabulosas. Até nessa questão, quando a gente mudou de nome, teve gente que sugeriu, mas não devia mudar o nome, a Eve devia criar o canal dela. Caramba, a gente tá difícil de manter um canal. Para ter uma noção, cada vídeo de meia hora eu levo cerca de 10 a 15 horas para editar. Isso porque são edições mais complexas, né? Que envolve muita coisa, envolve música. E eu gosto de fazer esse trabalho. E muitas vezes a Eve, ela fica para responder os comentários e, sei lá, 50 comentários leva quanto tempo? 2 a 3 horas. Tipo, só 50. Agora imagina, dá bem mais que isso de comentários às vezes num dia. Isso porque é o nosso diferencial, a gente gosta de dar atenção a vocês. E uma coisa que eu sempre comentava quando eu estava fazendo a cicloviagem lá de Santa Catarina à Patagônia, eu deixava escrito lá embaixo o convite para o Apoia-se falando assim, muitos cicloviajantes escrevem livros, vendem produtos, têm patrocínios ou tem outras formas de renda na estrada. Eu faço vídeos. Então é isso. A gente faz vídeos. A gente poderia escrever livro, talvez poderia render mais, mas não, nós fazemos vídeos. E assim, a gente paga um preço alto por não fazer clickbait. Para quem não sabe, os clickbaits são as capas apelativas e os títulos sensacionalistas. Talvez se a gente fizesse uns clickbaits, nosso canal cresceria mais, né? Mas não vamos fazer isso. Isso eu tenho bastante orgulho do nosso canal, que é um dos únicos que não fazem, porque a grande maioria faz. E a gente procura priorizar isso, trazer conteúdos que sejam leves, que sejam contemplativos, que sejam para a família toda, que vocês entrem e sabem que vão encontrar boas histórias e belas imagens. A gente até fica feliz de receber relatos de pessoas que assistem antes de dormir e que aquilo traz uma paz para ela e ela dorme até melhor. Então, imagina, não tem como a gente mudar o direcionamento do canal
para nenhuma outra tipo de forma a não ser o que a gente está fazendo hoje e continuar fazendo o trabalho dessa forma. Assim como os vídeos do Caminho da Fé e do Caminho de Santiago são ferramenta de transformação na vida das pessoas, a gente acredita que a cicloviagem também pode ser, porque a gente compartilha uma forma diferente de viagem, a gente consegue se conectar muito mais com as pessoas, com a cultura local e com a natureza, além de ser uma forma muito mais barata, né? E a cicloviagem é uma forma totalmente diferente de turismo, né? Eu acredito que a gente foge, aí praticamente foge dessa parte do turismo convencional e traz mais um pouco de essência dos lugares e das pessoas que passamos. E a gente compartilha o nosso dia a dia e a gente acredita que através disso a gente consiga mostrar essa forma diferente e também de mostrar que não precisamos de muito para viver. Esse é o minimalismo que a cicloviagem traz, né? Verdade. A partir de todo esse contexto que estamos vivendo agora, eu gostaria humildemente de convidar as pessoas que nos acompanham e gostam do nosso trabalho para entrar no Apoia-se, que é o site de apoiadores. Lá você faz uma contribuição mensal recorrente a partir de R$10, e aí você pode escolher o valor que quiser a partir disso. Entrando no Apoia-se, você entra no nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente sempre manda nosso dia a dia mais atual, sem delay. E sabe melhor, pode nos acompanhar melhor, né? E com o apoio de vocês, então, como nós escrevemos nos comentários ali, convidando para o Apoia-se, nosso sonho é de nos manter na estrada, né? Creio que vamos conseguir, trazendo aí belas imagens e histórias, e acredito que vai ser possível. Será? 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 E gostaria de finalizar contando um caso que eu até descobri recentemente. Mexendo ali no site do Apoia-se, eu descobri que eu entrei nele em 2018. Entrei para fazer o apoio a um viajante muito especial. Dois, na verdade, que é o Jesse e o Shurastei, do projeto Shurastei. Eu apoiei eles durante alguns meses, no ano de 2018, quando eles ainda estavam em Minas Gerais. E eu não lembrava que eu tinha feito esse apoio. Nessa época eu acho que ele tinha até 15 mil seguidores, se eu não me engano. E em 2018 eu ainda trabalhava de projetista. Eu nem imaginava estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. E isso me fez refletir bastante porque, querendo ou não, eu alimentei um sonho que nem eu sabia que existia. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da jornada deles. Então isso que é gratificante em você apoiar, é a gente fazer parte da viagem do outro e ficar feliz com a viagem e a conquista dos outros, né? Então, um grande abraço de Rica. E Eve, desculpa os mosquitinhos na frente aí, que nós começamos no dia. entardecer e aí foi anoitecendo, anoitecendo. E estamos aqui ainda gravando de noite. A Eve já tá com sono, tadinha. Tô, ó, dois problemas, a fome e o sono. Ainda bem que não tá com fome. Nossa, se tiver com fome e com sono, meu filho, sai de perto. E quase fomos comidos por javalis aqui, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite, tchau.